aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, Pai. Ó Deus bendito, por me dar essa oportunidade, Deus, para que esse decreto do teu servo que irá trazer a palavra, Senhor. Que tu possas usar ele conforme a tua vontade, Deus bendito, assim como tem usado. Que tu possas usar, ó Deus bendito, com ousadia, com poder e graça, ó Deus da glória. Que não abrir a sua boca, Deus bendito, fale palavras ao Senhor bendito, que venha de encontro ao coração ferido, ó Deus da glória, ao coração que está triste, magoado, ó Deus da glória, e aquele coração que está precisando de um abraço, Senhor. Ó Deus da glória, que tu possas falar, ó Deus bendito, conforme a tua vontade e o teu querer. Palavra de exaltação, ó Deus bendito, palavra de ânimo, ó Deus, palavra de transformação, ó Deus, que ainda já estão nesse lugar, ó Deus bendito, procurando um caminho, que saia daqui, ó Deus bendito, com o teu termo, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, Pai amado. Ó Senhor, continua falando nos nossos corações. Nós pedimos, Deus, nós te agradecemos, serve a vitória, no nome santo de Jesus. Salve os irmãos na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Gênesis, o último capítulo, 50. Gênesis 50, versículo 24. Deus é bom todo o tempo. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Gênesis 50, versículo 24, está escrito assim: E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aí os irmãos viram uma folha no Êxodo 2, versículo 24, está escrito assim: E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus, dando glória a Deus. Meus irmãos, eu decidi contar algo para os irmãos hoje, e Deus confirmou através da irmã, contando testemunho, falando de viagem. Eu vou falar rapidinho e vou pregar a palavra que Deus me der. Hoje eu levei um homem da minha idade, mais ou menos, e as pessoas nos observam muito. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Não é verdade? As pessoas que não são crentes, eles conhecem a gente que é crente. Pelo vestir, pelo falar, pelo jeito. E ele viu a Bíblia no carro. E eu não gosto de estar falando de religião, de futebol,
É a Bíblia. E aquele homem tentou me convencer, Marcelo. Assim que ele. Será que consegue? Não consegue não, né? O que está em nós é maior do que o que está no mundo. Meus irmãos, eu li essa palavra aqui no final do Gênesis. Fala sobre a morte de José. A Bíblia diz que entrou um novo rei e começou a oprimir o povo de Deus. Oprimir porque o povo ficou sem proteção. Porque no Antigo Testamento, meus irmãos, precisava do sacerdote, precisava de alguém para cuidar do povo, para falar com Deus. Deus fez o Adão e Eva muito próximo dele, que o Adão ele ouvia todos os dias a voz de Deus, igual você está ouvindo a minha voz. Quando o homem pecou, ele foi expulso do jardim, ele já ficou mais distante de Deus. Quando o homem continuou a pecar, Deus mandou dilúvio, cada vez mais a maldade do ser humano e ia afastando o ser humano de Deus. E o tempo foi passando e Deus foi escolhendo o profeta, Deus foi escolhendo o sacerdote, sempre da linhagem do povo de Israel. Os irmãos conhecem a palavra de José. Quando José foi escolhido por Deus, ele só através dele foi salvo ele e foi salvo a família dele. Deus está falando que através de você ele vai salvar a tua família. Deus está falando que através de você, meu irmão, aonde você está, no trabalho, na escola, você anda, Deus quer salvar pessoas através da tua fé. Assim como Deus salvou o povo através da fé de José. Mas aqui a Bíblia diz que José não era mais vivo e o povo ficou sem proteção, o povo ficou na mão do inimigo. Louvado seja Deus. Assim como eu falei para os irmãos que o que está em nós é maior do que está no mundo, quando nós estamos bem, quando nós estamos com a proteção de Deus, porque aquele homem me falou sobre o espiritual e eu expliquei direitinho para ele o que era espiritual. Eu falei, quando você não está com a proteção de Deus, o inimigo te toca. Falei para ele, os anjos expulsos do céu, expliquei direitinho. E ele pensou que ia me ludibriar. O mundo pensa que nos ludibria, nos engana. O inimigo, ele já foi anjo de luz. Ele sabe enganar muito bem. Eu já vi o inimigo falando em língua, irmão Márcio, fala muito bonito. O inimigo profetiza, o inimigo revela. Tem que estar muito atento. Tem que conhecer muito. A Bíblia diz no livro de Osés, capítulo 4, versículo 10, o próprio Deus falando, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. O pastor tem pregado muito aqui que o crente tem que ler a Bíblia. Tem que ler, meus irmãos, para não ser enganado. Tem que ler para não ser ludibriado. E ali, meus irmãos, o povo ficou muitos anos escravo no Egito. Ali nasceu Moisés. Moisés nasceu, o rei mandou matar. Parecido quando Jesus morreu também, José e Maria teve que fugir para não matar Jesus. Moisés foi parecido, nasceu, o rei mandou matar. E ali Deus, quando tem um propósito na vida do povo, quando Deus quer salvar o povo, a raça humana, ele tem os meios dele. E ali nasceu Moisés da linhagem de Davi, da linhagem de Abraão, de Isaac e Jacó, para poder, Deus preparou Moisés para salvar aquele povo. Assim como Deus preparou cada um de nós para uma função. A Bíblia diz que nós, cada um tem um dom recebido por Deus. A Bíblia diz que há diversidade de dom, de ministério, mas Deus é o mesmo. A diversidade de dons, de operações de maravilha, mas Deus que opera da maneira que Ele quer, meus irmãos. As palavras que eu falei para aquele homem hoje, ele
Deus falava meu pé depois de 5 meses treinando. E ele enviou ser curado. Muda tempos, quente e fria. Não sinto nada. Porque Deus, quando Ele cura, é bem feito. Diga para quem está doente que Jesus é a cura. Diga para quem está curando o remédio, Jesus é o remédio. Fale para quem É Deus, aleluia. diga para ele que a palavra é viva e eficaz. É mais penetrante que a espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma entre juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Diga para quem está com a intenção errada que Jesus é o caminho dele, e salva ele, e leva para ele momentos de vida. Deus está aumentando o que de vida de crente nessa noite. Glória a Deus está Deus. curando irmão nessa noite. Deus está visitando pessoas que você está orando. Deus está visitando. Porque Deus é muito mais do que possamos imaginar. Deus é muito mais do que possamos compreender. Resumindo, Deus é tudo. A Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Moisés falou: quem sou eu, Deus? Eu não sei falar. Como você disse que não sabe falar, você será por mim, você vai me representar. Sabe o que Deus está falando? Meu irmão, você representa Deus. Minha irmã, você representa Deus. Obreiro, você representa Deus. Nós representamos o Senhor. Somos representantes. Aí Deus falou: não tem teu irmão varão. Aí você será por mim, ele será meu profeta. Ele falará por tu. Sabe o que Deus está falando? Tem um anjo do nosso lado. Olha Moisés. Uou, sabe quem é o Arão para o teu lado? É o anjo para o teu lado. Olha, irmã, sabe quem é o Arão para o teu lado? É o anjo de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que a acampa ao nosso redor e nos guarda e nos livra de todo mal. E ali Deus deu vitória. Ali Deus deu várias maravilhas no Egito. Ali Deus enviou as pragas dos piolhos, das rãs, da lebre, da sarça. A água se tornou em sangue. Praga do piolho, morte dos primogênitos. Resumindo, Deus opera como Ele quer. Glória a Deus opera da maneira dele. Deus trabalha do jeito que Ele quer fazer. Deus é Deus das maravilhas. Deus é Deus das vitórias. Deus é Deus que está no meio do povo. Receba a presença de Deus nessa noite. Receba a força de Deus. Receba a vida nessa noite. Para você e sua família. Porque Deus resgatou. Receba resgate de Deus. Olha Deus. Deus está falando: ora, faça como o povo se unir. A Bíblia diz: humilhado na mão de Deus. E Ele vos dará o seu tempo. Vos exaltará. Deus é o Deus das maravilhas. Deus libertou o povo. E sabe o que Deus está falando também? A rebeldia atrasa a bênção. A rebeldia atrasa o plano de Deus. Porque o caminho que o povo ia chegar, a terra prometida, era mais perto. Sabe o que Deus está falando? O caminho da obediência é mais perto. Sabe o que Deus está falando? O caminho da cura, da vitória é mais perto. Quando obedecemos a Deus. Porque o povo estava desobediente. O povo negava. O povo queria matar Moisés. Moisés pedia socorro a Deus. Manda água para esse povo. Manda comida, senão eles vão matar aqui nesse deserto. E o povo andou. Sabe o que Deus está falando? O desobediente, ele anda mais. Ele trabalha mais. Ele sofre mais. Porque o pecado leva um choro. O pecado leva um sofrimento. O povo andou 40 anos no deserto. Ficaram uns 40 anos no trabalho forçado, na escravidão, no jugo pesado.